Deus Pai, Criador dos céus e da terra, me chego diante de Ti mais uma vez. Quero falar mais um pouco da Tua palavra. E hoje nesta palavra de hoje, a nossa intenção é chamar a atenção naquilo que o homem tem escolhido. Para prestar atenção se está escolhendo vida eterna ou se está escolhendo perdição eterna. Queremos falar deste assunto e pedimos, Senhor, a Tua direção e o Teu auxílio para falar deste assunto no nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha cuidado no que vai escolher. A tua visão pode enganar você. Preste atenção na história que vou escrever. Pode ser tarde, depois não tem tempo para arrepender. Um grupo de criança zombava da coleguinha, porque esta menina, ela era uma pretinha. Eles não imaginavam que Deus no coração, naquele grupo, era só ela quem tinha. Eu pude mostrar que todos vieram a se enganar. No lugar do desprezo, temos que nos amar. Foi o Filho de Deus quem veio a nos ensinar. Porque quando não enxergamos, o que fazemos é errar. Eu fiz 2 desenhos e mandei eles escolherem. Escolheram a estrela porque tinha parecer. Rejeitaram a raiz por não conseguir entender. Preste atenção no que vai escolher. Aleluia.
vamos tratar destes dois assuntos, deste assunto interessante. Então vamos dando início, lendo a palavra de Deus em Isaías Isaías 14, de 12 a 14. Diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, foste lançado por terra, tu que debilitava nas nações, e eu dizia o teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no momento da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então vamos parar nestes 3 versículos e vamos entender um pouco. Primeiro eu vou contar uma história que aconteceu alguns anos atrás. Havia na nossa congregação um grupo bem vasto de crianças. E tinha no meio daquelas crianças uma pretinha, muito amável. E por aquela menina ser ali a mais pretinha da turma, os demais ficavam pregando bullying naquela garota e ela já estava a ponto de não vir mais nas reuniões, onde nós sempre nos preocupamos com as crianças, porque das crianças esperamos um futuro e que eles possam ter um discernimento correto das coisas, das decisões que vão tomar. E ali tinha uma discriminação muito grande com aquela menina, a qual ela sempre ficava nos cantos, triste. Aí eu falei com as irmãs que sempre reunia com aquelas irmãs, falei assim, olha, deixa que eu hoje vou reunir com essas crianças. Quando eu cheguei ali, todos alegres, eram umas crianças bem ativas. Aí eu peguei, fui no quadro e fiz 2 desenhos. Fiz um desenho de uma estrela muito bem caprichada, caprichei mesmo no desenho, e desenhei um tronco cortado, todo torto. E falei, ali tinha, parece que, se eu não me engano, tinha acho que 23 crianças. E mandei que eles escolhessem um desenho daquele. E aqueles que foram escolhendo, eu escrevia o nome da criança naquele desenho. E, por incrível que pareça, daquelas 20 e poucas crianças que tinha, só 2 não escolheram a estrela. Aí eu comecei a reunião com eles, orando primeiro, e depois
perguntei a ele se ele tinha consciência por que tinha escolhido aquele desenho. E a maioria, já crianças de até adolescentes e tudo, eles falaram porque o desenho estava mais bonito. Aí eu comecei a reunião exatamente falando assim, olha, mas sabia que aquilo que nossos olhos pode enganar o nosso coração? Aquilo que nós vemos, muitas das vezes, não é aquilo que nossos olhos parece que enxergou. Aí eu abri primeiro esse texto e depois eu abri o Isaías 53, o versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como um renovo perante eles, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Aí eu mostrei para aquele grupo de criança a grande diferença que tinha e como nossos olhos humanos podem nos enganar. Falei, apesar de estar aqui na Bíblia, ser até uma palavra, parece que de exaltação, mas aquela estrela que estava ali naquele desenho tão bonito, ela representava Lúcifer. Enquanto aquela raiz toda torta, aquele tronco ali que não tinha, eu desenhei até, eu não sou bom de desenho não, mas eu fiz mesmo caprichado de sair todo tortinho para que eles não conseguissem enxergar, porque as coisas divinas, as coisas sagradas, nós só enxergamos com o olhar do Espírito Santo. Quando nós olhamos na nossa razão, nós vamos rejeitar verdadeiramente aquilo que faz bem à nossa alma. Aí eu peguei e falei com aquelas crianças, olha, ainda bem que vocês têm tempo para se arrepender e fazer a escolha certa. Porque vocês escolheram esta estrela tão assim aparente aos olhos, agradáveis, mas esta estrela ela representa o próprio Lúcifer que foi expulso do céu. E enquanto esta raiz, este tronco todo torto, sem beleza, ele representa o próprio Filho de Deus que veio trazer a salvação para nossas vidas. E por que nós estamos contando esta história? Porque mesmo nós sendo adultos, nós podemos, quase sempre, a nossa visão carnal vai nos enganar. Vamos voltar ao texto de Isaías 14, verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, era quando o profeta Isaías escreve isto como a estrela da manhã, não sei se os ouvintes desta palavra já observaram a estrela d'alva, que é chamada na nossa linguagem portuguesa, brasileira. É uma estrela muito bonita, então mostra que Lúcifer era um anjo que tinha uma aparência em beleza elevada. Filha da alva. Tem nada mais tocante do que o amanhecer da alvorada, que é algo de belo, que dá poesia, várias poesias que mexem com o interior do ser humano.
como foste lançado por terra. Então, é uma declaração do profeta. Tu que debilitava as nações. Então, ele era como aquele primeiro-ministro que representa o governo no lugar que está, aonde ele está ali representando aquele governo, aquela majestade que é o nosso Criador. Nós entendemos nesta leitura que ele representava exatamente isto. E ali subiu um orgulho a ponto dele ser lançado fora dos céus. E olha o pensamento dele quando estava lá nas mansões celestiais. E eu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte das congregações me assentarei, da banda do lado do norte. Então ele intentou estabelecer o seu trono acima do trono do Criador, do Deus majestoso, do Deus supremo que é. Então o orgulho subiu, a vaidade, e muitas das vezes quando nós olhamos para algo que chama muita atenção, não é bênção. É algo que vem querendo se opor, que vê que o pensamento deste anjo era ser mais do que os outros anjos todos. E fazer ali, e no verso 14, subirei acima das nuvens altas, das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Então ele almeja algo que ele jamais conseguirá, porque é simplesmente um traidor. E nós podemos ser traídos pelo nosso pensamento, a nossa visão carnal, e nós temos que prestar atenção nisto. E agora, vendo a diferença do Filho de Deus, que diz assim, Isaías, quando no capítulo 53, ele fala exatamente do próprio Filho de Deus, de Jesus, 53:2, porque foi subindo como um renovo perante ele. Perante quem? Perante o próprio, aquele que se achava que poderia implantar seu reino acima do reino de Deus. E perante o Pai, o Criador, e como raiz de uma terra seca. Foi exatamente o desenho que eu fiz ali para aquelas crianças. E às vezes, e o próprio texto diz assim, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Exatamente ali a falta de conhecimento daquelas crianças, ela equipara muito com nós, homens, hoje, que muitas das vezes, porque ali no meio daquelas 20 e poucas crianças, tinha 2 ali que teve a visão espiritual e escolheu a raiz. E nós só escolhemos esta raiz que vai
tomando forma a cada dia na nossa vida, vai renovando o nosso entendimento, é aquilo que muitas das vezes começa sem aparência. E também esta raiz da terra seca, ela fala muito de uma humildade que nós precisamos implantar muitas das vezes nos nossos corações, não nos engrandecendo demasia. Isto é algo que precisa ser analisado na nossa caminhada. Agora vamos para Judas. Carta de Judas. A carta de Judas, versículo 12. Vamos começar do versículo 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas levadas pelo vento de uma parte para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservado a negritude das trevas. Então, de acordo com as escolhas que o homem faz, ele pode cair exatamente ali como aquelas crianças escolheram ali o engano da sua visão, eles escolheram este caminho. Diz o seguinte, no verso 14: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos. Vamos ver que o projeto da igreja ser restaurada não é apenas de agora. Depois de Jesus, Deus já tinha lá o projeto dele estabelecido para um povo que escolhesse segundo a nossa necessidade, não segundo a beleza, conforme muitos escolhem. Porque a nossa visão carnal, ela nos engana muito. Todas as vezes, quantas vezes eu e tantas pessoas fomos enganados pela aparência apenas. Então vamos voltar. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, quer dizer, da inveja, da
ganância, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quer dizer, aquele que só quer ganhar, não importa estar sendo contra os desígnios de Deus, ele quer levar vantagem. E pereceram na contradição de Coré. É aquele que queria se apossar de uma posição que não conseguia alcançar, não tinha espiritualidade para conduzir o povo como Moisés conduzia, e nem Josué. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Quer dizer, é aquilo que nós estamos nos presenciando a cada dia. Dentro da congregação tem alguém necessitado, vamos fazer ali uma caixinha, uma coleta extra para ajudar aquele irmão, porque o que caiu no cofre não pode ser tirado. Fazer banquete às custas dos outros, mostrando que não ofereceu. Então, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água levada pelo vento de uma parte para outra parte. São como árvores infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Quer dizer, não espera nada desses indivíduos, porque não vai vir mesmo. Ondas impetuosas do mar, é aquilo que faz um barulho danado, mas quando chega na praia ela é quebrada. Que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, são comparados a Lucifer, para os quais está eternamente reservada a negritude das trevas. Então, não adianta. Muitas das vezes há certos indivíduos que nós não devemos nem orar por ele, porque ele já está tão contaminado com a ganância, com o pecado, com o orgulho, que não adianta nem orar por ele. São essas estrelas errantes que são verdadeiramente filhos de Satanás. Então é o que nós queríamos chamar a atenção hoje. O que nós estamos escolhendo? O que nossos olhos carnais estão vendo que está chamando a atenção do nosso eu? Será que não estamos sendo enganados pela visão carnal? Vamos prestar atenção nisto. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome por este grande privilégio de falar da Tua palavra, de chamar a atenção de assuntos tão importantes como este. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.